Ok, pessoal, chegamos então à nossa oitava aula aí do curso Criando Aplicativos Móveis com Delphi, oitava aula do módulo 4, no qual nós estamos criando uma API RESTful. Nessa aula nós vamos falar sobre o post que, por padrão do mapeamento do DataSnap, seria responsável pela alteração de dados, né? Mas como estamos aí criando uma API que vai interagir com outras linguagens, o post no mundo fora do Delphi é referente à inserção de dados. Então nós vamos utilizar aí o post para fazer a inserção de dados via REST. Vamos abordar aqui esses dados sendo atravessado do cliente para o servidor no corpo da requisição, no body, né? Então vamos iniciar. Essa aula é 100% mão na massa, e para que a gente não tenha uma situação de aula muito maçante, eu vou apresentar para vocês o código já digitado e vou fazer apenas alguns comentários em cima desse código, ok? Vamos iniciar aqui então. Vou abrir o nosso RadStudio. Nós já tratamos o método estabelecimentos, né, que vai aí nos gerar os recursos de estabelecimento, lista, coleção ou elemento. E agora nós vamos tratar aqui o update estabelecimentos. Nós vamos alterar o método update estabelecimentos para que ele retorne aí um JSON array. Ele não vai ter parâmetros. Por que ele não vai ter parâmetros? Porque nós vamos passar tudo via requisição. Poderia trabalhar com parâmetros? Poderia, mas nós vamos passar tudo via corpo da requisição. Então eu não preciso parametrizar a URI, e sim passar apenas no corpo da requisição o que eu tiver necessidade. Comentei aqui aquela primeira linha que a gente estava usando, né? Que esse método é um mapeamento para o post. Nós vamos criar uma variável, um módulo do tipo TWebModule, e nela nós vamos fazer a chamada do getDataSnapWebModule. Tá? Esse cara retorna para a gente o webmodule padrão da conexão que você está utilizando. Então ele vai retornar este webmodule, e aí nós vamos pegar esse webmodule e verificar se o conteúdo do request, ou seja, o conteúdo da requisição, é vazio. Se for vazio, nós vamos responder aqui no getInvocationMetadata que ele está com o código 204, pegando lá aquela tabela de códigos, né, de status codes do HTTP. O 204 significa sem conteúdo. Então, se está sem conteúdo, eu já posso sair e não processar nada. Então, é isso que a gente está fazendo nesse primeiro pedacinho aqui de código. Logo em seguida, a gente vai pegar e criar, né, um JSON Array, que eu chamei aqui de requisição. Nós vamos passar um JSON Array na requisição. Então eu chamei ele aqui de requisição. Aqui a gente está fazendo um parser dele, né? Pega ele como um JSON value, preenche com o conteúdo da requisição, que a gente já checou ali em cima que não é vazio, e passo ele como um JSON array, certo? Após isso a gente pega o result da create, já cria também aqui um objeto, né, do tipo JSONObject, e cria aqui alguns string lists e um string builder. O que nós vamos fazer? O string list de insert vai armazenar uma instrução de insert inteira. O string list de fields vai armazenar todos os fields da nossa tabela. Na verdade, esses fields vão estar vindo do JSON, já que a gente já documentou isso na nossa API. Então, o JSON que vai trafegar já tem que condizer com os campos da nossa tabela. E os valores também vão estar vindo do JSON. E linha, aqui no caso, ele vai montar isso numa linha e a gente vai fazer a inserção dessa linha a cada vez que a gente percorrer o loop aqui. Então, primeiro passo, peguei o JSON da requisição, né, aquele que a gente está trafegando lá, e fiz uma contagem dele e vou percorrer. Vou percorrer de 0 vezes até a quantidade acusada na contagem menos 1. Vou criar aqui um string header e um
JSON Reader passando esse string header. O string header, na verdade, vai ser o quê? A linha que você tiver da requisição, né? A linha do JSON que você está. Estou no primeiro elemento do JSON Array, certo? Então, vou passar esse primeiro elemento para o string header. Depois eu passo o string header para o JSON Text Reader. E aí eu começo a trabalhar. Então aqui eu limpei as variáveis do tipo string list para começar a montar aí a sintaxe SQL do insert. Então, ó, insert into curso.estabelecimentos, e aí eu começo a percorrer agora o nosso camaradinho aqui, ó, o nosso JSON Text Reader. Então, verifica se o token que a gente está é uma propriedade, ou seja, nós estamos num campo, né, do JSON. Se sim, vamos verificar se o valor está vazio. Ele não estando vazio, né, nós vamos verificar se já inserimos esse campo no nosso string de campos. Se ele não existir lá, né, a gente pega isso, a posição dele lá por index of. Se ele não existir, essa posição vai ser -1. Então, se for -1, eu vou adicionar. E passo para a próxima leitura. Na próxima leitura, a gente verifica o seguinte. O JSON Token Type é do tipo string ou do tipo data. Se você tiver dificuldade para poder localizar o JSON Token Type, ele está na Unity System JSON Types. Então, se ele for do tipo string ou do tipo data, eu verifico. Se ele for do tipo string, eu passo uma formatação. Essa formatação que eu estou passando aqui, você pode passar qualquer uma, tá? De acordo com o banco de dados que você estiver utilizando. Eu estou passando aqui meramente ilustrativo, tá? Mas a formatação do MySQL nem é essa. Eu peguei esse aqui, é uma formatação que eu uso no Firebase, por exemplo. Mas você passa a formatação que você quiser. Se eu não me engano, aqui no nosso TUtils lá, nós temos uma formatação já pré-definida para esse banco MySQL. E isso vai variar também de acordo com as configurações da máquina, tá? Máquina local. Então, alguns pontos você vai ter que vai estar dia, mês, ano, outro ano, mês, dia e assim por diante. Mas enfim, aqui meramente ilustrativo, para você poder tratar. Se for do tipo data, faça isso, faça aquilo. Não é do tipo data, então eu vou verificar se ele está nulo. Vale lembrar aqui que nulo o DataSnap não aceita. No nosso caso aqui eu não vou nem tratando isso, tá? Então, se ele estiver nulo, se ele não estiver nulo, eu vou pegar e passar esse valor como conta de str, ou seja, vou passar isso dentro de aspas simples. Por quê? Lá em values, né? Eu estou adicionando em values, na hora de passar uma string, você tem que passar ela dentro de aspas simples para poder fazer a inserção. E se ele for nulo, eu vou escrever nulo. Qual é o valor? Nulo. Então vai escrever nulo, aí sim, sem aspas simples, para o banco poder entender que é um valor nulo. Aqui é o sinão do token type lá em cima, ou seja, se ele não é do tipo data, ele é do tipo, sei lá, numérico, de qualquer outro tipo. Eu estou tomando cuidado aqui apenas para converter, né? Se eu estiver trabalhando com casas decimais que chegarem com vírgula, eu já movo, faço o replace dessa vírgula para ponto. Então, com isso aqui, a gente fecha a leitura do JSON. Mediante isso, nós temos o seguinte. Alimentou o nosso fields e alimentou também o nosso values. Então, vou percorrer a nossa string list de fields, contando elas aí. Percorro, verificando se não está vazia. Se não estiver vazia e se for diferente da última posição, eu adiciono ela na linha e coloco uma vírgula para separar e chamar a próxima. Se for a última, eu não tenho a vírgula, né? Ou seja, eu já estou na última string dessa linha,
eu não tenho a vírgula lá na hora de montar a sintaxe do SQL. Acabado isso, se eu estava na última, eu vou pegar aqui, ó, linha.append e passar o quê? Fechei o parêntese. Certo? Fechei o parêntese, então todos os campos ficaram até aqui. E eu insiro aqui values e abro para fazer a inserção de valores. Percorro novamente, só que agora percorrendo os valores. Mesma lógica, percorro os valores, verificando se não está vazio, se estiver preenchido e for diferente do último, eu coloco a vírgula lá no final. Se for a última, eu não coloco a vírgula. Isso adicionando na linha. Ao final desse processo, eu simplesmente pego o nosso linsert, né, e adiciono a linha, que é tudo que a gente tinha até o momento, e fecho ela aqui. Ó. Fechei. Então ficou insert into, todos os campos, values, todos os valores, e fechei. Aqui agora, é sempre bom tratar isso dentro de uma transação, né? Que você pode ter algum problema na inserção de dados. Então, vamos lá. Aqui eu passo o autocommit da nossa conexão para falso. Verifico se ela não está em transação. Se ela não estiver, eu inicio uma transação. Uma vez iniciada a transação, eu vou percorrer agora, dentro de um try except, da seguinte forma. Eu vou percorrer o insert, quantas linhas de insert dela, fazendo o seguinte. Limpa a query, adiciona a linha do insert, executo, adiciono ao JSON Object um par chamado ID e pegando o valor do último estabelecimento inserido. Ou seja, essa função aqui, ó, ela pega o retorno, tá, da inclusão de um campo auto-incremento. Então eu passei aqui qual é a tabela que eu estou inserindo, ele vai me trazer o último inserido nela através dessa conexão. Aqui eu verifico se está em transação. Se tiver, eu aplico o commit. Volto a nossa conexão para autocommit. E no result eu adiciono como um elemento dele o nosso JSON Object. Como a gente está fazendo uma inclusão, vale lembrar que o response code para created é 201. Então, eu vou passar o 201 aqui no response code. E aqui eu estou nada mais nada menos que formatando o JSON com aquela função que nós fizemos lá nas aulas anteriores, aí, a função que formata o JSON bonitinho lá, que você já viu aí com o Adriano e está na nossa classe TUtils lá na Unity de utilidades aí do nosso restaurante. Se der erro, né, se nós tivermos uma exceção nesse processo, efetua um rollback. Basicamente é isso. Aqui a gente tira os objetos de memória e está tudo certo. Eu vou agora compilar essa aplicação. Como a gente já viu esse probleminha aqui, vamos tirar os dados aqui do DFM, salvar, vou compilar a aplicação. Compilar, vamos abrir aqui o nosso server, né, startar ele. Vou pegar aqui o REST Debugger. Então vamos lá, vamos executar aqui um get normal, tá? No recurso estabelecimentos, executou, trouxe aqui os dados, ó, os 4 aí inseridos. Vou tentar fazer um post com ele vazio. Ele deu aqui, ó, 204, sem conteúdo, tá vendo?
de acordo com o que a gente verificou lá, se o body estiver vazio, na hora do post, ele vai colocar 204. Você não está passando nada, como é que eu vou inserir alguma coisa? E aqui eu preparei um JSON para a gente fazer a inserção aí, ó. Copiar ele inteiro, inserir 2 registros nele, para que a gente possa fazer a inserção de 2 de uma vez, ao invés de inserir um só. Esse código nosso ele faz exatamente isso, ele vai verificar quantos elementos você tem no seu JSON Array e inserir aquela quantidade de elementos. Se tivesse 10, ele fazia as 10 inserções. Então acho isso bacana, por isso que eu estou fazendo questão de passar eles aí para vocês. E você consegue aproveitar aquele código nos seus projetos aí. Então, ó, vou inserir 2, um com ID 5 e outro com ID 6, né? 5 e 6. Aqui é super importante, eu vou tentar fazer a inserção para dar errado, mas você tem que passar aqui o content type. Então, ó, tentei, ele não fez nada. Qual é o content type? Application.json. E aí você está dizendo que o conteúdo que você está recebendo do outro lado é um JSON. Então aqui agora, vou voltar aqui para Body, vou fazer a requisição do método post, passando isso aqui no corpo da requisição, que é o que a gente está preparado para receber lá. Está executando e ele adicionou aqui o ID 5 e o ID 6. Eu já fiz algumas outras inserções, deixa eu só mostrar a vocês aqui. Vamos voltar aqui para o Get, botar em tabular. Então repare que agora nós temos a 5 e a 6 aqui também. Tá? Eu já fiz aqui algumas inserções para mostrar a vocês o seguinte: como a gente está trabalhando com alto incremento, você não sabe o que vai voltar no ID, né? Então vou voltar aqui para Post, tá? E vou tirar o campo ID. E fazer uma nova inserção. Voltar aqui. Ó, inserindo. Reparei, ó, 29 e 30. Tá? Então, aquela função que eu mostrei ali, ela traz o que está sendo inserido na conexão. Bem, pessoal, basicamente é isso que a gente tinha para ver aí em relação ao método post. Nos vemos na próxima aula